mais um dia muito triste para todos nós em decorrência da Covid-19. Hoje nós perdemos um ícone da cultura brasileira, o ator Tarcísio Meira, e eu, antes de mais nada, lamento muito e envio as minhas condolências para a família toda e os meus desejos de recuperação para sua esposa, a atriz Glória Menezes. Mas eu venho aqui não só para externar o meu sentimento, mas principalmente porque não deveria chocar mais ninguém. Mas algumas pessoas estão se aproveitando de um momento extremamente triste para disseminar notícias falsas com relação à Covid-19, o que deveria ser um crime. Então vamos lá. A grande dúvida das pessoas com relação ao que aconteceu, infelizmente, com o ator, é sobre o fato dele ter tomado 2 doses de vacina. Então vamos lá, gente. Ela não é a estratégia definidora, ela não é a bala de prata, como muita gente quer. Ela é mais uma estratégia extremamente potente e da qual a gente não pode abrir mão na luta contra uma pandemia. Mas ela não pode estar sozinha. É a vacinação acompanhada do distanciamento, do uso da máscara, da higiene de mãos e da ventilação natural. É isso que a gente tem hoje para diminuir ao máximo o risco das pessoas adoecerem. O objetivo da vacina não é evitar que você pegue a doença. Por exemplo, diferente de uma máscara. O objetivo da máscara é impedir que você, ou diminuir muito o seu risco de entrar em contato com o vírus. A vacina não é isso. A vacina ela não impede você de entrar em contato com o vírus e do vírus entrar em você. Ela também não impede por completo que você desenvolva a doença, pelo contrário, mas ela reduz muito a sua chance de adoecer. Ainda assim, algumas pessoas vão adoecer. E dentre essas pessoas que vão adoecer, aí sim nós temos o maior dos efeitos da vacina, que é a proteção contra a evolução para um caso mais grave, a evolução para um quadro em que o paciente precise ir para o hospital ou que, infelizmente, ele venha a falecer. Ah, mas doutora, se esse é o foco principal da vacina, então por que infelizmente, ele foi a óbito? A gente tem que entender que a estratégia é global, né? A estratégia populacional importantíssima, mas existem variações de pessoa a pessoa. Então, vamos lá. Os idosos, eles têm uma fragilidade maior pelo próprio envelhecimento. Quando a gente envelhece, não envelhece só o rosto, não é só a pele, não é só o esqueleto da gente, nós envelhecemos como um todo. O que significa isso? Significa que o nosso sistema respiratório envelhece, então ele fica mais frágil, mais difícil de combater os micro-organismos que entram, né? Que tentam entrar por ele. Significa que envelhece o nosso sistema imunológico da mesma forma, então ele responde de uma forma mais lenta e menos eficiente ao estímulo da vacina. Não é como um jovem. O jovem, normalmente, ele consegue, via de regra, responder de uma forma mais rápida e mais ágil. O idoso responde de uma forma mais lenta e menos eficaz. Então, quando a gente faz uma vacina para um idoso, a gente já espera que essa vacina o proteja, mas talvez não com a mesma eficácia que protege um jovem. E é por isso que é tão importante manter todas as medidas de precaução, além da vacinação, principalmente nesses grupos que são mais frágeis. Ah, mas é só o idoso? Não, é o idoso, é a criança abaixo de 2 anos, que nesse caso da gente, por exemplo, hoje nem vacinar pode, é o paciente transplantado, que faz uso de imunossupressor, quer dizer, que já dificulta a resposta do próprio sistema imunológico. Então, essas pessoas precisam ser ultra protegidas por todas essas estratégias que a gente está falando. E a gente as protege não só por elas usarem as estratégias, mas por as outras pessoas todas usarem essa estratégia e evitar que o vírus circule com facilidade e chegue de uma forma mais agressiva a elas. Então, não adianta as pessoas ficarem falando, mas tomou vacina, não funcionou, tá vendo? Vacina não funciona, tá vendo? Não adiantou nada. Claro que adiantou. Hoje podia ser um dia muito mais triste do que está sendo. Porque a vacina, quando foi aplicada para os idosos de uma forma prioritária, salvou muitas vidas dos idosos. A gente tem esses números. Então, a gente podia estar numa situação muito pior do que está hoje. Então, é um dia muito triste, mas não é um dia para deixar a ignorância, a falta de informação, a falta de caráter invadir todo um processo tão difícil que tem sido de educação de todo mundo para que as pessoas compreendam como que elas podem se defender melhor do que está acontecendo. Tá bem? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Infelizmente, isso aconteceu, é trágico, mas existem variações que explicam. E eu falei só da idade, mas eu não conheço o caso dele, então eu não sei se ele tinha outras comorbidades que o colocavam numa situação de ainda maior fragilidade. Mas a idade, especificamente com relação à vacina, é suficiente para a gente pensar que as outras estratégias precisam ser ainda mais fortalecidas, tá bem? Por último, as pessoas têm perguntado assim também, e a terceira dose, então? E a terceira dose? Pois a terceira dose, ela deve vir principalmente para esses pacientes de grupos que respondem de uma forma não ideal. Então, como eu falei, os idosos, os transplantados de órgãos sólidos, os imunossuprimidos graves ou aqueles que fazem medicação imunossupressora. Então, esses são o alvo mais lógico e talvez mais prioritário para uma dose de reforço, mas isso tudo está sendo construído e deve ser oferecido assim que se mostrar lógico e concreto para todo mundo, tá bem? Por favor, não deixem que as pessoas
criem carreiras profissionais em cima de pilha de corpos. Não tem nada mais grotesco, nem cruel, nem desumano do que você se beneficiar da dor dos outros. Então, ao invés de espalhar doença e espalhar falta de informação, espalhe a saúde. Espalhe a informação que vai ajudar as pessoas a se protegerem e a gente a passar por essa situação toda que a gente está passando de uma forma menos traumática. Tá bom? Beijo para todo mundo.